Os óculos. Meu primeiro ajudante é o Espírito de Deus, o segundo são essas lentes aqui que com a idade ela é necessária, né? Pelo menos para alguns. Estamos felizes aqui essa manhã, recebemos o convite de compartilhar a palavra de Deus. Eu sou do time do Silas, viu, Silas? Eu também não gosto de me convidar para pregar, não gosto disso, mas também a gente aceita tantos convites aí no nosso dia a dia, né? E por que não aceitar um convite para falar sobre as coisas do reino? É um grande privilégio, uma grande responsabilidade. E ontem eu nem comecei a espirrar para pensar que era o Covid, né? Para poder ver se eu ficava em casa e arranjava outro pregador, não deu. Eu não tive nem essa desculpa, viu, Silas? Hoje eu queria, antes de qualquer coisa, e antes de aqui apresentar alguns visitantes que estão conosco, alguns amigos nossos que estão aqui, embora eu acho que ela saiu, né, porque meu filho é muito apegado comigo, deve estar chamando papai ali fora. Né? Hoje é aniversário da minha esposa e eu queria dar os parabéns a ela, queria dizer para ela quão orgulhosos o Lia e eu nós somos dela e quão agradecidos a Deus nós somos por tê-la em nossa vida. Essa semana foi uma semana atípica, interessante, porque não só nós celebramos o aniversário dela hoje, mas celebramos um testemunho importante, né? Ela foi eleita professora do ano, e não apenas, né? Também porque é minha esposa, eu fico feliz, eu sei que ela é uma pessoa que dá o melhor dela, foi merecida a nomeação, mas eu fico feliz quando um adventista do sétimo dia, na sua área de trabalho, ele consegue dar um bom testemunho. Porque sempre nós temos algumas restrições, né? Pode trabalhar tal dia, tal horário, não posso. Festas de Halloween, né? Vamos se vestir disso, não me visto disso. Vamos para tal lugar comemorar, não frequento esses lugares. Então o povo acho que fica achando que nós somos uns extraterrestres, né? E quando alguém consegue dar um bom testemunho e provando sua competência, né, e seu esforço, isso é muito importante para a obra de Deus, eu acredito nisso. Então, estou muito orgulhoso dela. Fico feliz de minha mãe estar aqui também, conosco, né? Não é sempre que eu estou compartilhando a palavra de Deus e ela está aqui conosco. E nós também temos alguns visitantes aqui que eu queria apresentar para a igreja, porque isso também é um motivo grande de alegria. Paulo Maia, o pai do nosso amigo Rafael. Cadê o Paulo? Paulo Maia, seja bem-vindo, viu? Se você puder levantar a mão assim, a igreja dá uma saudação para ele. Que bom tê-lo aqui, viu? Que você se sinta acolhido e que Deus lhe abençoe. Temos o Caio Stockel e a Kelly, não sei se pronunciei o nome certo, aqui na frente. É isso mesmo, Stockel? Falam português? Que Deus abençoe vocês, viu? Sejam bem-vindos aqui. Que Deus os abençoe também. Miguel Pareles, Joana Sandoval, Miguel Sandoval, Brenda Pareles. Onde é que eles estão? Eu acho que falam a língua dos anjos, não? Espanhol? Que bueno! Que Dios te bendiga, estamos muy contentos por tu presencia aquí. Nuestro pastor decía que español es un portugués mal hablado. A mí me gusta el español. Estamos contentos con ustedes, que Dios te bendiga. Tenemos aqui também. Temos aqui também a Esté, a mãe da Eliana. Onde está a Esté? Esté, seja bem-vinda, viu? Que Deus lhe abençoe, que todos sejamos abençoados nessa manhã. Ok, sem mais delongas aqui então, vamos ao estudo da palavra de Deus. Se você não se importar, vamos curvar nossas frontes e pedir a ajuda necessária, a presença e a ajuda do Espírito de Deus para o estudo dessa manhã. Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua presença, da Tua grandeza. Somos pequenos, Senhor. Pequenos para expressar e para falar a Tua verdade, pequenos para entendê-la. Precisamos da ajuda do Teu Espírito, a despeito de quem somos, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pela graça expressa na pessoa do Senhor Jesus.
Que o Senhor tome esse momento mais uma vez e fale aos nossos corações, Senhor. Toca a nossa vida, nossa alma. Somos carentes do Senhor, precisamos de orientação. O momento que vivemos é um momento complicado, um momento escuro. Precisamos da luz do céu para andar em caminhos seguros e para ajudar outras pessoas a caminharem no caminho da salvação também. Então, que o Senhor nos abençoe e que possamos ter uma experiência com o Teu Espírito nessa manhã. Pedimos isso sobre o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo. Amém. Ok. Eu não sei se esse é um dos melhores títulos para esse tema. Eu até talvez não chamaria e não colocaria o nome, iria me referir a esse personagem bíblico por essa palavra, mas eu gostei do trocadilho porque há uma relação intensa que acontece ali entre Balaão e o seu animal, né? Eu sempre gosto de ler e pensar nos episódios que antecedem a entrada do povo de Deus na Canaã. Sempre gostei, não sei porquê, talvez porque eu sinta que isso tem tudo a ver conosco, porque no meu coração eu sinto que nós estamos muito próximos a entrar na Terra Prometida, na Canaã. Isso é o que vai no meu coração. E hoje nós não vamos falar em si de um episódio que aconteceu ali nas margens do Jordão. Eu até acho que já preguei sobre isso aqui uns anos atrás, a apostasia que acontece ali nas margens do Jordão, mas nós vamos trabalhar uma coisa que está ligada ao que aconteceu lá, porque foi a partir daqui que aquela confusão toda de apostasia acontece justamente antes da entrada do povo na Terra Prometida. Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos nos contextualizar. Israel estava peregrinando pelo deserto, ele passa por Edom, os descendentes de Esaú, se vocês lembram. Deus tinha pedido para eles pouparem alguns povos, por dois motivos. Primeiro, porque a medida da misericórdia de Deus ainda não tinha se esgotado com esses povos. Segundo, porque Deus ainda assim estendia graça sobre o povo, que eram descendentes de Ló, de Esaú. Porque logo depois de passar por Edom, eles tinham que passar por Moabe, e Deus tinha pedido para poupar Moabe. Eles contornam, vão pelo oriente de Moabe, e aí vão a um local que eles têm que cruzar pelos amorreus. Nesse episódio, Moisés pede licença para passar pela terra e fala, não te preocupe, eu vou pagar pela água, eu vou pagar pela comida, a gente só quer passar por aí. Não vamos fazer guerra, não vamos brigar, deixa a gente passar. O pedido foi negado. O que aconteceu é que Deus entrou em ação, lutou pelo povo e derrotou os amorreus. Passando pelos amorreus, o povo já se animou, devido às boas condições da planície, conseguiram agora focar os olhos em Canaã e seguiram sua jornada, mas eles tinham um desafio pela frente. Chegaram em Bazã. Se vocês lembram, Bazã foi o local que décadas atrás os espias pararam ali para avaliar o local e se acovardaram diante do desafio de Bazã. Agora Israel teria oportunidades de ver se realmente o que os espias tinham falado era verdade ou não. Bazã é conhecida como a terra dos gigantes. Lembram daquele episódio lá com os espias? Ficaram com medo, né? Eles disseram, parecemos como pigmeus diante do povo de Bazã. E eles chegam agora nesse local e apenas confirmaram que os espias estavam certos mesmo. O povo era grande. Og, o seu rei, além dessa raça já ser tão grande, gigante, Og ainda era um destaque no meio dessa raça. Era maior do que eles, o rei deles. E as nações ao redor, elas não tinham medo desse povo, elas tinham terror desse povo. Mas agora o povo sabia que não era por conta própria que eles iam passar por Bazã ou entrar na Terra Prometida. Acionaram quem eles deveriam ter acionado desde o início, que era o poder de Deus e daquela nuvem que acompanhava esse povo e que fora a mesma nuvem que conduziu esse povo justamente para Bazã. Para encurtar a história, eles vencem o povo de Bazã, lá, e agora sim eles param entre Jericó e
ali nas margens do Jordão, entre Jericó e Moabe. Agora imagine, se o povo tinha medo, se as nações tinham medo de Bazã, quando ouviram falar que os israelitas haviam vencido os amorreus e o gigante de Bazã, como é que você acha que o pessoal de Moabe ficou? Ficou, meu amigo, estamos fritos, estamos mortos. O que é que a gente vai fazer? Moabe não era tão besta assim, né? Como falam na minha terra. Não era tão tolo assim. Uma nação de escravos que sai lá do Egito, 40 anos ali, capengando pelo deserto, para chegarem e fazer o que eles fizeram, sobreviver a essa peregrinação. Tinha alguma coisa diferente com esse povo. Moabe sabia que ele teria que acionar poderes espirituais. Ele teria que mexer com coisas sobrenaturais para poder parar esse povo. Eu queria ir com você ao livro de Números. Vamos lá ao livro de Números, capítulo 22. Capítulo 22. Números, capítulo 22. Versículos 5 e 6, vamos ler assim. Enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates e em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, essa era a mensagem de Balaque, rei dos Moabitas. O povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Queria ler esse texto aqui com vocês. Opa, passei. Tem que voltar devagarzinho, ok. Não sei como é que eu vou... Não sei onde é o laser. Será que é aqui? Aqui? Aqui. Os moabitas não ousaram arriscar contra ele um ataque. O recurso às armas seria inútil em vista das forças sobrenaturais que operavam em seu favor. Mas decidiram-se, como Faraó fizera, a pôr o seu serviço o poder da feitiçaria para contrariar a obra de Deus. Queriam acarretar uma maldição sobre Israel. Balaque entendia que por mais que nós não voltemos os nossos olhos para as coisas espirituais, esse é o aspecto que mais impacta a nossa vida. E ele sabia que palavras também têm poder no mundo espiritual. E nós deveríamos nos preocupar com isso. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você conversa, cuidado com as piadas que você solta. Cuidado com o que você fala. Isso tem um impacto no mundo espiritual. Balaque entendia isso. Chamou um tal de Balaão. Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um camarada que era conhecido na área por ser um cara que entendia das coisas sobrenaturais, das coisas espirituais. Ele não era um israelita. Mas para antecipar os fatos, Balaão de fato se comunicava com Deus. Ele era um profeta gentílico. Um profeta que falava com Deus. Esse era Balaão. E se tinha um camarada que podia resolver o problema de Balaque, é um camarada que entende das coisas espirituais. Porque para vencer Israel, para vencer o povo de Deus, para afetar a vida do povo de Deus, ele teria que de alguma forma encontrar uma porta no mundo espiritual, na vida daquele povo, para conseguir alcançar aquele povo. Porque é assim que funciona. O diabo não chega e afeta a sua vida assim, sem autorização. Quando acontece, e Deus permite, Deus vai fazer uma coisa extraordinária com você. Mas via de regra, nós abrimos as portas. Via de regra. Balaque precisava encontrar uma brecha e chamou alguém que entendia do assunto. Vamos ver se esse camarada lança uma maldição sobre Israel. Balaão, ele
ao receber a mensagem dessa rapaziada, né? Porque Balaque enviou uma comitiva lá para Balaão. Balaão, ele recebe essa comitiva e eles chegam, faz o pedido de Balaque, fala, aqui a gente tem uma oferta para você, oferta financeira, oferta de honra, a gente sabe que aquilo que você falar vai acontecer e tal. E aí Balaque fala assim, vamos fazer o seguinte, dorme aqui essa noite, aqui em casa, e ouvir o que é que o Senhor vai falar. A questão é que Balaque não estava totalmente, Balaque não estava totalmente, como é que eu vou falar isso aí, unaware, sem informação daquilo que Deus estava fazendo por Israel. Ele sabia que era Deus que conduzia aquele povo, certo? Ele não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação. E instou com os mensageiros para que ficassem com ele aquela noite, declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido o conselho do Senhor. Mesmo que eles soubessem, mas vamos quebrar o galho de Balaão e vamos dar uma chance para o camarada também. Vai lá saber, né, se Deus tinha mudado de ideia, tinha tirado um povo do Egito, cuidado do povo 40 anos, mas aí agora da noite para o dia resolveu exterminar o povo todo, sei lá, pode que Balaão poderia ter pensado isso. E Balaão falou, deixa eu ver o que é que Deus vai querer, né? Vamos voltar aqui para o texto bíblico e vamos ver a sequência do que isso acontece. Porque uma palavra me chama a atenção aqui, nesse texto aqui que Ellen White usa. É aquela palavra ali, contemporizar. O que seria contemporizar? Eu fui no dicionário para poder ver o que é que isso significava, né? Fala assim, contemporizar, ser flexível, ser transigente, chegar a um acordo, condescender, dar uma solução parcial ou provisória, acomodar, contornar, pacificar. Tem alguma coisa de errado em você ser flexível? É bom ser flexível? É bom ser flexível, não é? Você tem que ser flexível com um monte de coisa, né? O problema é que ser flexível no aspecto bíblico é complicado. Por quê? Porque essa palavra a gente faz mau uso dela. Nós estamos querendo ser flexíveis ou ter o equilíbrio, que é a palavra que muita gente usa, né? O problema é que a gente quer ter o equilíbrio entre a carne e o espírito. Será que dá para ter equilíbrio isso? Carnal, que é carnal, nossos desejos e as nossas paixões, aí a gente quer equilibrar com o espírito, aquilo que Deus implanta na natureza, tentando nos resgatar a imagem e semelhança, levar a imagem e semelhança dele novamente, a pureza, a santidade. Lembram do sermão de sábado passado, né? Pensamentos elevados, né? Um caráter transformado, um coração purificado, lembra disso? Será que é possível a gente entrar no equilíbrio disso? Entre o que é carnal e o que é espiritual? Entre o mundanismo e a piedade cristã? Será que a gente consegue encontrar um equilíbrio disso? Não consegue, né? Não tem como. Mas Balaão queria tentar fazer esse equilíbrio. Por que será que Balaão já não de cara ele falou, você está louco? Você está pedindo para amaldiçoar um povo que era o Deus que ele conversava, que ele já se comunicava. Você está pedindo para amaldiçoar um povo que esse Deus está cuidando, ele é o Deus eterno, é o Deus criador, é o único Deus. Você está pedindo para amaldiçoar o povo que ele tirou do Egito e que tem um propósito para esse povo, que é desse povo que vai sair o Messias. Você está maluco? Sai daqui da minha casa agora, vamos cortar esse relacionamento, vamos cortar essa conversa. Mas Balaão, eu acho que algumas coisas já estavam acontecendo no coração de Balaão para isso poder acontecer, né? E ele pede que eles vão dormir lá. Vamos aqui para o texto. Versículo 7. Versículo 7. Capítulo 22 de Números, versículo 7. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito.
Disse-lhe Balaão: passem a noite aqui, e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e perguntou. Essa pergunta me lembra até do episódio do Éden, né? Quem são esses homens que estão com você? Deus não sabia quem era aquele pessoal. Lembra da pergunta para Adão? Adão, onde é que você está? Você está justamente para trazer a consciência, né, de Balaão, o que ele estava fazendo. Quem são esses homens? Olha o que Balaão fala. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou esta mensagem: um povo que saiu do Egito sobre a terra, vem agora lançar uma maldição sobre ele, talvez então tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra. Só aqui rapidinho, vamos parar aqui. Olha o que Deus falou para ele: você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Aí Balaque vai e volta lá na manhã seguinte, acorda todo mundo. Ele fala lá para os mensageiros de Balaque, fala: Deus não me deixou ir com vocês. Pronto. Vocês conseguem perceber aqui, na resposta de Balaque, ou de Balaão, uma chateação, não? Consegue, não? Deus falou: você não vai conseguir amaldiçoar esse povo. Esse povo aqui é povo abençoado. Estão sobre o meu guarda-chuva. Aí Balaão vai lá e fala: Deus não me deixou ir com vocês, não. Ficou chateado. Balaão ficou chateado com a resposta de Deus. Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia professava ainda ser um servo do Altíssimo. Mas seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores: a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. As seduções de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos de Balaque. Pela manhã, Balaão despediu relutantemente os mensageiros, mas não lhes referiu o que o Senhor dissera. Irado por se terem dissipado subitamente suas visões de lucro e honra, exclamou petulantemente: ide à vossa terra, porque o Senhor não me deixa ir convosco. Que coisa, né? Estamos falando de um profeta de Deus. Como é que um profeta de Deus vai se apostatar, hein? Porque assim, baseado nesse texto aqui, que a gente leu um pouquinho aqui, ó, já havia sido um bom homem. Então quer dizer que nesse exato momento aqui, o camarada já estava bem comprometido. Mas tinha se apostatado. Ainda professava ser um servo de Deus. Gente do céu. Ele ainda se achava um profeta e um servo de Deus. E estava apostatado. Apostasia camuflada. Sentado nos bancos da igreja, pregando desse púlpito aqui, dando estudos bíblicos, até orando bastante, conversando com Deus um monte, mas para que Deus atenda aos desejos do seu próprio coração, se considerando um servo de Deus, falando nas redes sociais, para milhares de pessoas, apostatado já, bastante comprometido com o seu próprio coração, porque a apostasia não acontece assim, né, da noite para o dia, e a gente sabe disso. O diabo vai tentando encontrar brechas e portas, e a cada autorização que ele vai ganhando, ele vai criando os seus vícios, e vai prendendo e amarrando você, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que chega um ponto que você perde a consciência das coisas espirituais, e aí você fica só na plataforma do que é carnal. Mas você faz parte de uma comunidade, você ainda, né, lê os textos sagrados, e você vai estar levando a vida achando que está tudo bem. Nós estamos falando aqui de um profeta. Quem dirá de mim e de você? Né? Quem dirá de mim e de você? O orgulho de Balaão, ele foi lisonjeado. Orgulho é uma palavra complicada, né? E eu consigo ver que a apostasia, ela entra
das formas mais esquisitas no coração humano. Das formas mais inesperadas no coração humano. E orgulho, ele é o carro-chefe. Porque nos frustram, né? Os nossos desejos, aquilo que a gente quer. Boa parte da apostasia. É claro que tem gente que sai da igreja porque de uma forma ou outra aqui estudou a Bíblia, não concorda com o quadro doutrinário da igreja, etc. e tal, mas eu vou dizer para você, isso é muito, pelo menos dos que eu tenho visto, isso é muito, muito baixo esse índice. Vou dizer onde acontecem maiores apostasias. Pessoas que realmente estão dispostas a seguir o seu coração na busca de prazeres, e pessoas que saem chateadas, porque está com orgulho ferido. Se chateou com a igreja, ninguém liga para mim, ninguém me chama, a igreja só tem panelinha, e essas desculpas. Tem algo errado no seu coração. É claro, se a igreja não estiver cumprindo o seu papel de amar o próximo, ela vai se dar com Deus. Deus vai tomar conta disso. E eu tenho certeza absoluta que nós poderíamos fazer melhor. Eu tenho falado muito isso, é uma pena que eu estou falando agora no meio do sermão, e eu sei que isso está sendo gravado, mas nós aqui somos muito bons em receber gente, em recepcionar gente. Mas depois que eles estão aqui dentro, nós somos muito ruins. Isso é o que eu sinto. Mas de um outro lado, que você está do outro lado se sentindo assim, cuidado com o seu coração. Cuidado. O diabo quer entrar aí, cuidado. Porque o que ele quer, não interessa o meio, ele quer tirar você daqui. Ele quer deixar você em casa. É isso que ele quer. Cuidado. Cuidado. Balaão queria saciar o seu orgulho. Eles acham que o que eu falar vai acontecer, que eu sou um profeta. E esse negócio de profeta, de orgulho religioso é uma desgraça também. E quando junta num contexto de imigrante, aí é que complica mais ainda. Por quê? Primeiro porque aí o camarada, aqui num contexto religioso, o camarada, né, foi o que aconteceu com os fariseus, ele tem orgulho de ser santo, ele quer ser o santinho, quer seguir tudo direitinho, para poder a igreja olhar para ele como ele fosse o bonzinho, o santinho e tal, e etc. Né? Ou então, como aquele cara conhece de Bíblia, e o camarada está ali não estudando a Bíblia para conhecer mais sobre a pessoa de Cristo, porque sobre a pessoa, estudando ela que você aprende mais sobre esse ser que morreu e lhe deu a vida por você, mas tem pessoas que estudam a Bíblia para saciar o seu desejo intelectual. E num contexto de imigrante ainda tem outro problema, é porque a gente vem para cá, muitos de nós, claro que os que estão aqui há um bom tempo já tiveram oportunidade talvez de seguir as suas, né, as suas áreas de carreira e etc e tal, mas muitos aqui abandonam a sua profissão, a sua carreira, um monte de coisa no Brasil, e chega aqui, a vida de imigrante, não fala a língua, vai fazer todo tipo de trabalho possível, e aí ele quer saciar esse desejo de provar que é alguém, de ser alguma coisa, e a comunidade que ele frequenta é a igreja. Então o que é que ele vai fazer? Ele tem que provar que ele é bom para a igreja. E ninguém pode frustrar o desejo dele de provar que ele é bom para a igreja. A igreja tem que fazer tudo que se quer. E se a mínima coisa acontece, feriu o meu orgulho, né? E aí Satanás vai ganhando espaço e ganhando espaço. Estamos falando de um profeta. O que é que afeta o seu coração? Por onde é que você está sentindo a fisgada da serpente? É nos relacionamentos da igreja? É no seu trabalho? Onde é que você está sentindo a zoada da língua da serpente? Cuidado. Cuidado. Os mensageiros de Balaque voltam, chegam lá, Balaque fala para ele, Balaão não veio, disse que Deus não deixou ele voltar. Balaque falou, não é possível. Chama agora gente mais importante.
Não foi suficiente para o ego de Balaão, chama gente mais importante então, né? E aumenta a proposta, aumenta a oferta. Balaão está tentando negociar com a gente, dá mais quantia para ele. Voltam os camaradas. Quando chegam os camaradas, olha o que acontece aqui. Vamos aqui para o versículo 14. Versículo 14. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Rapaz, é uma proposta dessa para Balaão, coitado de Balaão. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu, 3 pontinhos. O que é que você acha que Balaão aqui é nesse ponto, porque ali no primeiro eu falei para ele, vamos dar uma colher de chá para Balaão, né? Aqui nesse ponto, vocês acham que Balaão já sabia qual era a opinião de Deus, sim ou não? Oi? O que é que você acha que deveria ser a resposta de Balaão aqui? Hã? Como é que falam aí? Como a serventia, porta aberta, serventia da casa? É assim que fala? Ó, pega o beco e vai. Sabe o que Balaão respondeu para eles? Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse, aí ó o discurso religioso, eu sou fiel a Deus, cheio de prata e ouro, não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora, vão embora. Zarpa. Foi o que ele falou aqui. Fiquem vocês também aqui, essa noite. E eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Balaão. É muito de Balaão em mim. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Durante algum tempo eu tinha uma questão sobre esse texto aqui, do versículo 20. Eu leio muito a nova versão internacional, né? Não está parecendo que Deus está dizendo assim, Balaão, pode ir, vai lá. Não está parecendo isso, não. Na minha versão fala, visto que eles vieram. Tem alguma outra versão aí que fala alguma outra coisa? Versículo 20. Opa. Visto que eles vieram, pode vir. Se aqueles homens vierem, pode ir. Tem alguma diferença aqui, não? Oi? Eu fui lá no original para tirar a dúvida, fui no comentário bíblico adventista também para tirar a dúvida, e essa conjunção está lá mesmo. A conjunção condicional está lá. Se eles vierem, você pode ir. Deus estava dando ainda, por sua misericórdia, um sinal para Balaão. Ó, se eles vierem de manhã cedo, eles estão dormindo aí, se eles vierem te chamar, vai com eles. Você sabe o que foi que aconteceu? Eles foram embora e não vieram falar com Balaão. Aí o que foi que o Balaão fez? Ficou em casa dormindo, né? Eles não vieram falar, foi sinal de Deus, eu vou obedecer a Deus. Sabe o que o Balaão fez? Montou no seu burrinho, na sua jumenta e foi atrás da rapaziada. Balaão danado, hein? Foi atrás dele. Ops, será que não está funcionando aqui? Opa. Eu voltei, né? Vamos lá. Muitos se lisonjeiam com a ideia de que podem afastar-se da integridade estrita durante algum tempo, por amor a alguma vantagem e mudança, e que, tendo conseguido o seu objetivo, podem mudar sua conduta quando lhes aprouver. Esses tais se acham a enredar-se nas ciladas de Satanás e raramente escapam. Opa. Deixa eu voltar aqui e deixa aqui. Nesse exato momento aqui, quando Deus diz, vai lá, Balaão não atendeu, não seguiu o sinal de Deus, deveria ter ficado. Aqui segue o texto e fala assim, ó. Versículo 21. Balaão levantou-se pela manhã
pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo a prosseguir. Aqui é interessante porque essa cena ela é engraçada e triste ao mesmo tempo, né? Balaão e a sua burra, o burro de Balaão. Ele monta no seu jumento e vai. Nós já conhecemos a história, aprendemos essa história desde criancinha. Quando Balaão está seguindo, aparece o anjo do Senhor, o burro vê, tenta sair do caminho, vai para o lado do campo, o que é que Balaão faz? Bate no burro, no jumento. Aqui tem uma questão muito interessante. O burro, o jumento, seja lá como você queira chamar, o jegue, né? Ele estava vendo coisas que Balaão, embora fosse um profeta de Deus, não conseguia enxergar. O burro conseguia ver coisas no mundo espiritual que Balaão não conseguia enxergar. E o burro, porque via coisas que Balaão não conseguia enxergar, sendo utilizado por Deus, estava tentando ajudar Balaão a não seguir o caminho da sua própria perdição. Tem muita gente que é considerado mente fechada, né? Fanático, tolo, extremista, sem visão, burro, porque às vezes eles conseguem coisas, porque querem viver uma vida humilde, buscando a comunhão e a companhia de Deus, e eles começam a ver coisas no mundo espiritual que outros não conseguem. Esses Deus tenta utilizar, mas muitas e muitas vezes, sabe o que acontece? Com o burro que tenta ir lá e livrar uma pessoa que está indo para o caminho da sua perdição, sabe o que acontece? Eles são rejeitados, xingados, né? Escanteados. É assim que acontece, muitas e muitas vezes. São os burros que Deus coloca na nossa vida. Meu irmão, não bata no burro. Não bata no burro. Ele é exatamente o instrumento que Deus está tentando utilizar para livrar você do inferno. Não bata no burro. A questão é que Balaão tenta seguir o seu caminho. E cada passo a mais para o lado errado vai ficando mais complicado, até do burro conseguir auxiliar. Porque aqui agora, nesse momento, quando Balaão tenta seguir o seu caminho, o caminho estava ficando muito estreito. O anjo do Senhor aparece na frente do burro. O burro tenta se esquivar e tirar. A perna de Balaão bate ali na rocha, na parede, seja lá o que foi. E ele se feriu por causa da tentativa do burro. Se chateou, aí meteu a pancada no burro de novo. Porque tem muitas vezes que a situação vai ficando difícil, e aquela tentativa mais tranquilazinha, mais calma, às vezes parece que não dá um certo efeito, e na tentativa do burro livrar alguns da salvação, da perdição, numa conversa mais franca, mais dura, mais clara, num sermão mais exortativo, numa disciplina eclesiástica, é claro, a pessoa se sente um pouco ferida e se machuca. Fica machucado, se sente ferido. As condições, elas proporcionaram isso. Por quê? Porque você não está atendendo nas condições que estavam boas antes. E Deus tem que agir de uma forma mais intensa. E você às vezes se sente até ferido, porque Ele está tentando evitar que você siga o caminho do seu coração. E é um caminho que você vai se dar mal. É um caminho da apostasia. Quando isso vai piorando, agora, né, que o anjo aparece de novo na frente, sabe o que é? E Balaão quer continuar a sua jornada, sabe o que acontece? O burro deita no chão e fala: desisto, não tenho o que fazer com esse camarada. O que é que eu vou mais fazer? Não tem mais o que fazer. Nesse exato momento, o homem era um profeta, né? Deus ia até as últimas instâncias para trabalhar
o coração desse homem, que estava totalmente tomado pelo orgulho e pela ganância. Deus aparece o anjo do Senhor e fala... Primeiro, antes de aparecer o anjo do Senhor, vamos lembrar da história que aconteceu, né? Quem é que fala com Balaão? Olha, vamos para esse texto que eu não quero parafrasear, porque ele é muito interessante. Ele é muito interessante isso aqui, porque... A que ponto a gente chega, né? O anjo do Senhor, versículo 26, o anjo do Senhor foi adiante, colocou-se no lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, para a direita nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo do Balaão, acendeu-se a ira de Balaão e bateu com ela com a vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você me bater assim? A jumenta só tentando ajudar, certo? Balaão respondeu: jumenta, você me fez de tolo. Em outras palavras, você está me fazendo de burro. Agora a minha pergunta é, quem é o burro aqui? O coração está tão tomado pelo seu desejo, pelo aquilo que você quer fazer, que nenhum burro, nenhum evento sobrenatural chama a sua atenção. Um burro falando com ele e ele não conseguia, estava tão desesperado, porque dizer, não vou conseguir abalar e pegar minha recompensa. Não vou conseguir seguir o desejo, aquilo que eu quero fazer. Que ele não percebeu que era um burro falando com ele. Que coisa de louco. Como a mente humana, ela chega à estupidez mesmo. Desesperado, ele estava desesperado. Para não perder isso. O burro fala de volta. Balaão fala, quem me dera que tivesse uma espada na mão. Eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes nessa jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Alguns de nós temos a misericórdia de Deus estendida. Por aqueles que talvez você considere os burros da sua vida. Alguns de nós temos sido poupados por Deus. Porque tem uma esposa em casa que segura as pontas espirituais. E vice-versa. Alguns, os maridos têm segurado as pontas espirituais. Tem membros e líderes na igreja que estão intercedendo por você, fazendo de tudo. Para alguns, Deus tem enviado até sonho sobrenatural. E Deus ainda tem poupado a sua vida, porque se Ele atirasse agora, você estaria selado à perdição. Mas enquanto ainda tiver burro para tentar ajudar você, Deus está segurando a ponta para você. Só não sei até quando. Só não sei até quando. O texto fala, poupei a sua vida por causa do burro. Tem gente com relacionamentos horríveis por causa da cobrança em casa do aspecto espiritual. Tem gente que está querendo sair da igreja, seja lá o motivo pelo qual.
é exatamente o burro que Deus está tentando salvar a sua vida. Não bata no burro. Não bata no burro. Agora aqui acontece uma coisa muito intrigante. Aqui acontece uma coisa muito intrigante. Porque a partir desse episódio aqui, versículo 35, aí a coisa começa a descambar. Versículo 35. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E agora? Deus autorizou então? Agora estamos liberados, né? Antes Deus tinha dado um sinal, ele não quis seguir. Mas agora não tem mais sinal nenhum. Agora Deus falou para Balaão: pode ir, vai com eles. E agora? Esse texto me faz lembrar aqui de um texto da Bíblia. Eu queria que vocês fossem comigo lá para 2 Tessalonicenses 2, rapidinho. A gente vai voltar aqui para Números, deixa marcado ainda, mas vamos aqui para 2 Tessalonicenses 2. Aqui é no contexto onde né, o iníquo aparece. 2, 11 e 12. 2 Tessalonicenses, onde há a manifestação do homem do pecado, do anticristo e tal. Mas olha esse texto aqui, ó. Versículo 11. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Segundo Pedro até fala também, né, que Balaão, ele seguiu o prêmio da injustiça. O que acontece é o seguinte, aqui já era. E o camarada ainda se achando um profeta, um servo de Deus. Deus falou, ó, quer que eu faça mais? Fiz uma burra falar? Quer que eu faça mais? Vai lá. Mas, já que você quer ir mesmo e vai, eu vou utilizar você para provar para Balaque que Israel ainda é guardado pelo Deus eterno. Vamos lá, vamos ver o que é que isso vai dar, vamos lá. Vai lá, Balaão. A gente conhece a história, chega lá. Em Osete, Balaque se junta, ele pede para fazer 7 altares. Balaão olha e fala, bom, se eles eregem um altar para fazer sacrifício a Deus e são abençoados, vamos fazer logo 7. Porque a mentalidade de Moabe já estava na cabeça dele. O que Balaque estava tentando comprar Balaão a fazer, agora Balaão queria comprar Deus. Né? Faz 7 altares, vamos aqui, a gente conhece a história. Balaão vai falar, em vez de falar a maldição, ele pronuncia o que para Israel? Uma bênção. Pronuncia uma bênção. Balaque fica desesperado, nervoso, né? Você está louco, rapaz? Como é que você faz um negócio desse? Só para confirmar aquilo que eu falei aqui. Acha-se na Bíblia claramente posto diante deles, ou é evidentemente indicado pelas circunstâncias ou pela razão, mas porque tais evidências são contrárias aos seus desejos e inclinações, frequentemente as põem de lado e ousam ir a Deus para saberem o seu dever. O camarada sabe o que é que para fazer e vai para Deus ainda, né, para ver se consegue que Deus dê uma colher de chá para ele fazer a vontade dele. Aparentemente, com grande consciência, oram demorada e fervorosamente rogando luz. Mas com Deus não se brinca, eles muitas vezes permitem que tais pessoas sigam os seus desejos e sofram o resultado. O meu povo não quis ouvir a minha voz, pelo que eu os entreguei os desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Não está aparecendo aqui com o texto de 2 Tessalonicenses? Deixa eu voltar aqui. Assim, os sentimentos dos moabitas e idólatras estavam a obter domínio sobre a sua mente. Sua sabedoria se tornara loucura, nublara-lhe a visão espiritual, trouxera-lhe sobre si a cegueira, rendendo-se ao poder de Satanás. Balaque chama ele para agora para o Monte Pisga. Vamos fazer outro trabalho aí, meu irmão. Vamos tentar amaldiçoar de novo esse povo. 7 altares de novo, vamos lá. E aí sai de novo bênção.
Sai de novo bênção. E aqui tem um texto que é bem bonito naquilo que Deus, mesmo diante dessa situação, consegue ainda falar através de Balaão. Números 23, 23. Se você puder ler aí comigo, leia sempre melhor. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e Israel: vejam o que Deus tem feito. Veja o que Deus tem feito. Vocês perceberam que nessa confusão todinha, nesse conflito todinho que estava prestes a acontecer no mundo espiritual, entre o povo ser amaldiçoado ou receber a bênção, Israel está lá vivendo o seu dia a dia sem nem ter noção daquilo que poderia se passar. Está lá trabalhando, vivendo, comprando e tal, fazendo as coisas no dia a dia, e essa confusão todinha aqui acontecendo, os caras nem, sem noção nenhuma. Às vezes a gente vai vivendo o dia a dia da gente aí, do jeito que ao nosso redor não tivesse acontecendo muita coisa. É ou não é? Tudo na vida tem um aspecto espiritual, tudo, todas as coisas. A questão é que até então, o momento aqui, o povo de Israel estava sendo protegido por Deus porque eles estavam recebendo ameaças e ataques externos diretos sem até ter consciência daquilo. Enquanto isso acontece, enquanto você dorme, enquanto você anda, enquanto você trabalha, enquanto você faz suas coisas, a proteção de Deus está sobre você e Deus está poupando a sua vida de inúmeros ataques que você nem tem ideia de que estão acontecendo. Mas, até então, vitórias e vitórias para Israel. Nessa última vez que eles vão tentar amaldiçoar, Balaão fala de novo, lança a bênção, até sai nesse oráculo de Balaão sai aquela profecia, né? De Jacó sairá uma estrela, um cetro sairá de Israel, que foram basicamente, já que Balaão era um profeta gentílico, e da Mesopotâmia, possivelmente foi esse tipo de profecia que aqueles sábios, né, usaram para seguir aquela estrela que levaram até Cristo. Mas enfim, enquanto a ameaça era externa e desconhecida, Deus cuidando do povo. Não deu certo. Balaão volta para casa. Balaque fala: você não conseguiu fazer o que tinha pedido, volta para casa. Balaão volta para casa. Esse texto aqui fere o meu coração. Esse texto que eu vou ler aqui para vocês, Patriarcas e Profetas. Porque essa expressão é triste e já aconteceu com outros personagens bíblicos também. Opa, deixa eu voltar. Antes disso aqui, antes de eu ler esse texto aqui, deixa eu só comentar uma outra coisa aqui. Porque eu já vou ler aqueles 2 slides ali juntos. Se você perceber aqui, no versículo, deixa eu ver onde está aqui, capítulo 23, eu acho. Deixa eu ver se é o capítulo 23. Quando Balaão vai pronunciar os seus oráculos, ele fala assim, esse aqui é o oráculo, deixa eu tentar encontrar aqui, que eu ainda não encontrei. Se você encontrar, pode falar, aqui, deixa eu ver, Se você encontrar, você me fala quando fala, é o oráculo daquele que vê claramente, daquele que tem visão de Deus. 16? Obrigado, Lívia. 24:16. Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui entendimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que traz prostrado e vê com clareza. Quando eu li esse texto aqui e lendo Patriarcas e Profetas, eu vi uma coisa que, ao ler já várias vezes essa história antes de Patriarcas e Profetas, eu não tinha percebido. Não sei se vocês já tinham percebido isso aqui antes. Daquele que vê claramente e que vê visões de Deus. Balaão estava lá no monte. Depois de Pisga, Balaque ainda levou ele para o Peor, para o Monte Peor, para fazer a maldição.
a última e não deu certo. No Espírito de Profecia é revelado que ele teve uma visão no monte. Primeira vez que eu tinha percebido isso. Olha o que esse camarada viu. Olha o que esse camarada viu. Não somente foi mostrada a Balaão a história falando dessa visão que ele teve nesse momento. Não somente foi mostrada a Balaão a história do povo hebreu como nação, mas ele viu o crescimento e prosperidade do verdadeiro Israel de Deus até o final do tempo. Viu-os amparados pelo seu braço ao entrarem no escuro vale da sombra da morte, e viu-os saírem de seus túmulos coroados de glória. Balaão viu a ressurreição. Honra e imortalidade. Contemplou os resgatados regozijando-se nas glórias inacessíveis da terra renovada. Olhando para esta cena, exclamou: quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? E ao ver a coroa de glória em cada fronte, a alegria irradiando de cada semblante, e olhando para aquela vida interna, de pura felicidade, proferiu a solene declaração: a minha alma morra a morte dos justos, e seja o meu fim o seu. Se Balaão tivesse disposição para aceitar a luz que Deus dera, teria então tornado verdadeiras para si as suas palavras, teria de pronto cortado uma conexão com Moabe. Lembra do contemporizar? Teria cortado de pronto. Não mais teria abusado da misericórdia de Deus, mas ele teria voltado com profundo arrependimento. Mas Balaão amava o salário da injustiça e estava decidido a consegui-lo. Agora aqui vem o texto que eu falei que dói o meu coração. Os moabitas, decepcionado em suas esperanças de riqueza e honras, achando-se no desagrado do rei e estando cônscio de que o incorrera no desprazer de Deus, Balaão voltou da missão que ele próprio desejara. Depois de chegar em casa, olha isso daqui, o poder dirigente do Espírito o deixou. E a sua cobiça, que apenas estivera contida, agora prevaleceu, tomou conta. Estava disposto a recorrer a qualquer meio para ganhar a recompensa prometida por Balaque. Balaão sabia que a prosperidade de Israel dependia da sua obediência a Deus, e não havia meio para ocasionar seu transtorno, senão induzindo-os ao pecado. Resolveu conseguir agora o favor de Balaque, aconselhando os moabitas o caminho a seguir a fim de acarretar a maldição sobre Israel. Isso aqui é tema para outra pregação, mas Balaão, quando chegou em casa, o Espírito de Deus se retirou dele. Aí ele ficou por conta própria. Sabe o que ele fez? Ele volta para Moabe e fala: sobre Israel não há maldição enquanto eles não autorizarem, mas na hora que eles autorizarem abrir as portas para o diabo, estão acabados. Tem um plano para vocês. Envolvam eles com a música dos midianitas, com a comida dos midianitas, com as festas dos midianitas, com a imoralidade dos midianitas. E aí a porta vai estar aberta. Balaque olhou aquilo e falou: estou a fim de tentar tudo, meu irmão. Estava pagando você só para falar um negócio em cima. Vamos tentar de tudo. Façam com que esse povo se misture com a cultura dos midianitas, com a roupa dos midianitas, com as festas dos midianitas, com a comida dos midianitas, com as músicas dos midianitas, com a mídia dos midianitas. E aí a porta está aberta. Aí o diabo entra e vai arrebentar. E a gente conhece a história. Foi exatamente o que aconteceu. E milhares caíram sob os juízos de Deus. Balaão agora teve êxito. Não porque Deus tirou a bênção, mas porque o próprio povo autorizou a maldição. Maldição autorizada. Portas abertas. Maldição autorizada.
Você acha que você está dando acesso para o inimigo de Deus? A apostasia não ocorre da noite para o dia. Ela não ocorre da noite para o dia. Tem muita gente, como eu falei, vão ter uma surpresa ao descobrir que estavam apostatados e não sabiam. Já já. Já já. Balaão, na guerra de Israel contra Moabe, Balaão foi morto. E vai ter o destino dos ímpios. Vocês lembram quando ele pronunciou a bênção sobre Israel, que ele falou que eu morra a morte dos? Que eu morra a morte dos santos. Que eu morra a morte dos santos. Balaão, naquela visão que ele teve, ele estava pressentindo que ele ia morrer. E ele fala, e ele viu a ressurreição e a vida eterna. Ele falou que eu morra a morte dos santos. O problema é que Balaão esqueceu que para morrer a morte dos santos, tem que viver a vida dos santos. Para morrer a morte dos santos, precisa-se viver a vida dos santos. Balaão era um servo de Deus. Se isso aconteceu com ele, pode acontecer com a gente. O tempo que a gente está vivendo agora são tempos confusos, difíceis, sublimes, importantes. Feche as portas para o diabo. Fazendo assim, não há maldição que caia sobre o povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, quão maravilhoso é ouvir a Tua voz, a Tua palavra falando ao nosso coração, Senhor. Tem muito de Balaão em nós, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor se revele e nos mostre. Nós não queremos bater no burro, nós queremos aceitar a repreensão, os Teus conselhos, os meios pelos quais o Senhor tem criado para nos salvar. Nós queremos viver a vida dos santos para que possamos ter a morte dos santos. Nos cobre com a Tua graça, Senhor, porque esse ideal está muito longe da nossa vida. É uma jornada muito grande ainda para representar bem a pessoa de Cristo. Mas que o Senhor nos use à medida que o Senhor achar necessária. Abençoe essa igreja, cada família. Aqui está uma porção do Teu Israel hoje. Que o Senhor lance a Tua bênção sobre essa igreja, sobre as famílias, sobre essa comunidade. Que encanto nem maldição caia sobre esse povo e que nós possamos seguir jornada para Canaã, para a terra prometida, no dia que o Senhor regressar. Dá-nos um bom restante de sábado. Pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.